Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Sim, neste sábado teremos o primeiro El Clássico desta temporada e este vídeo é para falar para vocês algumas informações em relação ao El Clássico e, claro, trazer as últimas informações do Real Madrid, claro, a possível escalação do técnico Carlo Ancelotti para este El Clássico, porque nessa etapa da temporada, o El Clássico talvez não afete muito, assim, bizarramente a tabela de classificação, a gente ainda está no começo da competição, mas o que pode determinar o que acontecerá daqui para frente em cada um dos clubes, dependendo do resultado do El Clássico, a gente sabe que um El Clássico pode interferir sim na dinâmica das equipes. Então, vamos falar sobre este El Clássico, o primeiro desta temporada 2023-2024. Antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui no canal, ajuda baixinha o vídeo aqui, o canal a crescer, te inscreve aqui no canal, tem link para tudo que é lado aqui para te inscrever. Deixa o like no vídeo se gostarem e os comentários aqui embaixo. Vamos lá, vamos falar sobre o El Clássico de número 255 na história. Por enquanto, ele é bem igualado, os números são bem igualados, o Real Madrid venceu 102 e o Barça 100, são 52 empates. O número de gols também é bem parecido, porque é um El Clássico que, dependendo da década, ele vai mudando de mão. Um pouco vence mais o Real Madrid, ou vence mais o Barcelona, e assim nós vamos indo. Na temporada passada, os 4 El Clássicos que tivemos foram 3 vitórias do Barcelona e apenas uma vitória do Real Madrid. Então o Real Madrid precisa correr atrás. Porém que a vitória do Real Madrid foi 4-0 lá no Camp Nou, então também tá valendo. No recorte dos 8 últimos El Clássicos, são 5 vitórias do Barça e 3 do Real Madrid. Só que aí tem um porém. 2 dessas 3 vitórias do Real Madrid foram na casa do Barcelona. E essa é uma dinâmica que a gente tem visto nos últimos tempos. O Real Madrid tem melhores resultados jogando na casa do Barça, que agora, para esse El Clássico, vai ser o Estádio Olímpico de Montjuïc, não o Camp Nou que está em reforma, e o Barcelona tem conseguido conquistar melhores resultados no Bernabéu. Essa tem sido a dinâmica nos últimos tempos e é realmente o que a gente tem visto. Tirando um que outro jogo, a verdade é que a dinâmica tem sido essa e o último El Clássico terminou vitória 4-0 para o Real Madrid. Era um clássico da Copa do Rei que o Barcelona tinha vencido no jogo de ida no Bernabéu por 1-0. Então, essa dinâmica, vamos ver se ela se mantém ou não nessa temporada que está começando agora. Como eu dizia, é um El Clássico historicamente, assim, os números bem parelhos, e Real Madrid e Barcelona, em termos de números, fazem um início de temporada também bastante parelho. O Real Madrid tem 13 jogos, 11 vitórias, uma derrota e um empate, e o Barcelona tem 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. O Barça ainda não perdeu nessa temporada. O Real Madrid lidera o campeonato espanhol, tem apenas um ponto a mais que o Barcelona, que é terceiro, ou seja, o resultado desse El Clássico pode sim, a gente pode ver uma alteração na liderança da competição. E em termos de números dentro de La Liga, o Real Madrid marcou 21 gols, o Barça 22, e o Real Madrid é o time que menos sofreu gols nessa temporada em La Liga, 7, e o Barcelona 10. O Barça nessa temporada tem sofrido muito mais gols do que na temporada passada. O time de Xavi chega para esse El Clássico com muitas dúvidas, é um monte de jogador que estava lesionado, inclusive jogadores super importantes, De Jong, Lewandowski, enfim, tem uma lista de jogadores que, em teoria, treinaram com o grupo nessa sexta-feira, e vamos ver se esses caras vão para o jogo ou não, porque pode sim condicionar a escalação, talvez, do Ancelotti, pensando no que o Barcelona vai ter para frente. Já vou falar sobre a possível, provável escalação do Real Madrid para esse jogo. Como eu dizia, os números são bastante parelhos. O Real Madrid nessa temporada fez gols em todos os jogos. O Barça, eu acho que foi só no primeiro jogo, que ficou num 0-0, que não fez gol. Ou seja, são duas equipes que vão para o ataque, que geralmente marcam gols, mas que também, principalmente do lado do Barcelona no Campeonato Espanhol, que acabam também sofrendo gols. Então a gente precisa ver como é que vai ser essa dinâmica do El Clássico. Como eu disse, o Barcelona está recuperando alguns lesionados, a gente não sabe se eles vão ter condição de jogo ou não, porque estão voltando agora de lesão, senão o Barça muito provavelmente vai fazer o que tem feito nessa temporada, que é, não só nessa, na temporada
passada também, contar com os jovens da base para poder compor o elenco. Uma das dúvidas no Barcelona, e aí já trazendo um pouquinho do que se espera também do Real Madrid, é quem vai parar Vinícius Júnior. O Vini se recuperou de lesão e a gente viu um grande jogo dele em termos de 1 contra 1, ofensivo, indo para cima e encarando no jogo da Liga dos Campeões, o último contra o Braga. Então o Vinícius está pegando esse ritmo aí de novo ser incisivo e ir para cima do rival. Então o Barcelona vai ter que ter muito cuidado ali nesse lado esquerdo, que agora o Bellingham também tem caído bastante por ali para ajudar o Vinícius nessa elaboração e também para compor na hora de defender. Então, obviamente, como a gente já viu nos últimos clássicos, o Barcelona vai ter uma atenção especial nessa ponta esquerda, onde estará o Vinícius. Nos últimos clássicos, quem tem feito esse contraponto, quem está tentando defender o Vinícius, foi o Araújo. Vamos ver se vai ser o João Cancelo, que tem sido o lateral direito do Barcelona agora nessa temporada, ou se o Xavi vai fazer o que sempre faz quando enfrenta o Vinícius, que é colocar o Araújo na frente dele. Inclusive no 4-0, no último El Clássico, o Vini conseguiu superar o Araújo e muito naquele jogo. Então vamos ver como é que vai ser esse duelo que se espera por aí. O Barça também tem dúvidas na escalação do meio de campo devido aos lesionados, e o Real Madrid, em termos de jogadores que não chegam para a disputa do El Clássico, o Real tem 3 jogadores que ainda não estão disponíveis. No departamento médico, Courtois e Militão, que se recuperam de lesões de longa duração, e Dani Ceballos, que também está há alguns jogos afastado por um problema muscular, e Arda Güler, que tem treinado com o grupo, mas o Real Madrid, depois das 2 lesões nesse início, nessa chegada dele no Real Madrid, tem feito um trabalho específico com ele, e o Arda Güler não foi relacionado para o El Clássico. O Ancelotti já tinha dito que a ideia dele era que o Arda Güler pudesse ser relacionado só em novembro, então ainda falta um tempo para a gente ver o Arda Güler em campo. Sobre a escalação do Real Madrid, como sempre, se questiona o Ancelotti na entrevista coletiva e ele não fala nada. Só que ele deu uma pista, porque perguntaram especificamente sobre a lateral esquerda. Nos grandes jogos, o Ancelotti nos deu a entender que o lateral esquerdo escolhido seria o Camavinga, apesar de ele não ser lateral esquerdo, que ele desempenha bem essa função e faz o que o Ancelotti quer em jogos grandes. Questionaram se Camavinga ou Mendy para ser lateral esquerdo na partida contra o Barcelona, e ele deu a entender que será o Mendy, até porque o Camavinga jogou na partida da Liga dos Campeões no meio de campo. O Modric também jogou na Liga dos Campeões e também deve ser banco nesse jogo. Então eu acredito que a escalação do Real Madrid vai ir pela seguinte linha: Kepa no gol, Carvajal na lateral direita, Rüdiger e Alaba, os 2 zagueiros. O Alaba se recuperou de lesão, voltou. Inclusive o Nacho jogou na Liga dos Campeões, então eu acho que vai ser Rüdiger e Alaba. Mendy na lateral esquerda, o meio de campo, Tchouaméni, que também não foi titular na partida da Liga dos Campeões, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinícius e Rodrigo. Eu acho que essa vai ser a escalação do Real Madrid. Tem sido a escalação de gala, a gente só talvez substituiria alguém no meio de campo pelo Camavinga, talvez, mas mais ou menos eu acho que vai ser isso, porque o Ancelotti tem todos os jogadores à disposição e o Camavinga é um jogador para alguns jogos para começar, e para outros jogos, para ter ele como revulsivo no banco, também é uma peça que funciona bastante. Então, acho que essa vai ser a escalação do Real Madrid. A gente vai ter a estreia do Bellingham em El Clássicos. Ele não treinou ontem, mas já nessa sexta-feira treinou com normalidade. Ele tinha uma pequena sobrecarga do jogo da Liga dos Campeões, fez muito trabalho com fisioterapia, muito trabalho específico nesses dias, tratamento para estar ok. Ele treinou nessa sexta-feira e vai para o El Clássico, vai ser a estreia do Bellingham no El Clássico. O Bellingham, que nos últimos jogos tem mudado um pouquinho de posição, eu já falei aqui sobre isso algumas vezes, de que o Real Madrid está jogando realmente mais no 4-4-2, com Tchouaméni e Kroos sendo fazendo volantes de contenção, como o Kroos abrindo um pouquinho mais para ajudar na criação quando o Real Madrid ataca, e Valverde aberto pela direita e Bellingham aberto pela esquerda para colaborar tanto na transição defensiva para ajudar
na defesa como no ataque para fazer um jogo mais associativo com o Vinícius, porque o Rodrigo entra muito por dentro e colabora nessa criação. E o Bellingham, estando um pouquinho mais para a esquerda, ajuda um pouco mais na parte defensiva e também, quando o Real Madrid vai para ataque, vai todo mundo para ataque, isso aí a gente já sabe. Então, eu acho que vai ser nisso aí, porque é um ajuste que o Ancelotti fez depois que o Vini voltou de lesão e tem funcionado para o Real Madrid. Eu acho que ele vai continuar nessa linha. E eu tô curiosa para ver como é que vai ser o desenrolar desse El Clássico. Porque a gente diz, obviamente, sabe que o Barcelona vai querer a bola, mas eu acho que em determinados momentos o Real Madrid também vai querer ela. E a gente tá vendo ultimamente um Barça até um pouco mais vertical, não é aquele time tão parado, tanto de uma bola, aquele toque pro lado, um pouquinho pra frente e pouquinho a pouquinho. É um time muito mais vertical, até pelos jogadores que tem hoje. Tem o João Félix, que é rápido e vertical, tem o Ferran Torres, que faz essa função também. Então, tipo assim, a gente vê um Barcelona muito mais vertical, que eu acho que em alguns momentos pode fazer um pouco o Real Madrid também. Desse sentido de eu me preservo um pouco sem a bola e depois tento buscar o contra-ataque. Então eu acho que vai ser um jogo, eu prevejo um jogo bastante de volta e um jogo em que o Barça queira controlar porque tá jogando em casa, mas que o Real Madrid em determinados momentos também fica com a bola. Espero que a gente veja um grande El Clássico pelos nomes que estarão em campo. Provavelmente é o primeiro El Clássico da nova geração. Não sei, por exemplo, se o Leva vai estar em campo ou não, se o Xavi vai optar por colocar mais a garotada, mas a gente já viu lá no 4-0 na temporada passada na Copa do Rei, que já foi um El Clássico que marcava que uma nova geração estava chegando. Gavi, Vinícius, Rodrigo, o Pedri, não sei se ele vai jogar ou não, mas enfim, é um desses que tá na dúvida ainda aí, porque tava voltando de lesão. Então, Araújo, a gente tem muitos ingredientes, Camavinga, Valverde, dessa nova geração do El Clássico que tá chegando e que chega com essa rivalidade já, porque eles, eu até falei na temporada passada, são jogadores que vestiram muito uns e outros a camisa do clube que eles defendem. E realmente no El Clássico o negócio, né, toma uma proporção muito gigantesca, assim. Então, realmente eu acho que a gente vai ver uma rivalidade muito grande em campo. Eu espero que seja uma rivalidade sã, porque um jogo de futebol é para ser um negócio que todo mundo consiga assistir, desfrutar e aproveitar um El Clássico do tamanho do jogo que é esse, vendo essa nova geração chegando. Então, espero que seja um jogo muito bom. Eu acho que o Real Madrid chega não sendo 100% favorito, e o Barcelona não sendo 100% favorito, mas eu concordo com o que o Ancelotti falou na prévia do Clássico. Não tem favorito para o Clássico e a gente já viu que não tem favorito, mas eu acho que é sempre um jogo que os jogadores entram com muita vontade, que todo mundo quer dar e demonstrar o máximo. Então eu acredito que a gente vai ter um grande El Clássico. E aí, para quem tá pensando em, de repente, palpitar sobre esse jogo, vou deixar aqui a minha dica. Eu já fui lá na KTO e já palpitei para esse jogo. Inclusive, quem ainda não está registrado lá na KTO e quiser fazer o primeiro depósito com o cupom TATI, tem 20%. Então, se o primeiro depósito é 100, você ganha 20, 120. Se o primeiro depósito é 200, você ganha 40, 240 e assim vai. Eu fui pro 2-1 pro Real Madrid. Vai ser, não tenho a mínima ideia, porque o negócio de El Clássico é vocês palpitam e ver o que vai acontecer. Então é mais ou menos aí. Então eu deixo aqui meu palpite também no final do vídeo, para quem quiser ir lá na KTO e palpitar também. E de qualquer forma, neste sábado estarei acompanhando e prometo para vocês que pós-jogo teremos vídeo aqui. Talvez demore um pouquinho, porque temos muitas demandas pós-jogo do Real Madrid, mas vou aparecer por aqui para trazer informações e também a minha sensação deste El Clássico. Um bom jogo para todo mundo. Quem chegou até aqui neste vídeo e ainda não se inscreveu no canal, ajuda a baixinha a crescer, te inscreve aqui no canal. E eu não falei que o Ancelotti vai chegar aos 250 jogos com o Real Madrid, mas isso é assunto para outro vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like se vocês gostaram, os comentários por aqui. Um bom El Clássico para todo mundo.